Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Natália. A gente está com mais uma aula aqui hoje da nossa disciplina de eletiva Língua Portuguesa para SPAES, a nossa eletiva de nivelamento da língua portuguesa. E hoje nós vamos para mais um descritor da língua portuguesa, que é o D03, tá? Gente, quer inferir o sentido de palavra ou expressão, ok? Nesta aula, o que é que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a inferir o sentido de palavra ou expressão em um texto, tá? Nós vamos entender melhor os conceitos sobre inferir. Nós já vimos um pouco sobre esse conceito quando nós estudamos o descritor 02, ok? Nós vamos recapitular. Só que ao invés de nós inferirmos alguma informação, nós vamos, nesse descritor, inferir o sentido de palavra ou de uma expressão específica, tá bom? Também nós vamos identificar os temas universais abordados nos textos a serem lidos, né? Que temos aquele texto que vai trabalhar, esse texto os textos que nós vamos estudar aqui hoje. E vamos também aprender a usar as relações intertextuais como recurso de compreensão e estratégia de leitura. O que é isso, professora? Nós vamos captar, né, os textos que nós já conhecemos, as nossas vivências de mundos, outros textos que podem estar ali dentro daquele texto, outras leituras que nós podemos fazer para a partir daí trazer a nossa informação, né, a nossa inferência de informação. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar. Vamos aqui para a nosso próximo slide. Então, para a gente começar a nossa conversa, é interessante que a gente inicie com um texto. Esse texto é um texto interessante, ele é um texto investigativo, vai falar um pouco sobre uma investigação. Vamos lá? Um dia, um jovem detetive chamado Álvaro teve de resolver um crime diferente. No caso, 5 pessoas que se conheciam entre si estavam envolvidas e uma delas cometeu um crime com uma arma. O detalhe é que, por alguma estranha razão, o arquivo não tinha informação sobre qual dessas pessoas havia sido a vítima e o detetive revisou cuidadosamente todos os documentos e descobriu o nome do assassino e da vítima, graças a alguns pequenos detalhes que estavam lá no texto, né, no arquivo. Vamos ver se, assim como o Álvaro, você consegue resolver o mistério. Agora fique atento às pistas que foram encontradas pelo detetive e Álvaro e tente deduzir, né, qual o suspeito mais provável cometeu o crime. Vamos lá? Vamos ver aqui as informações que nós temos nesse texto. Suspeito 1, José. É viciado em jogar futebol. No dia seguinte ao crime, ele e outra pessoa que não tinha nada a ver com o fato jogaram futebol em um torneio amador. Já o suspeito 2 é o João. Ele mudou-se para a cidade um ano antes do assassinato, mas nasceu e cresceu em uma pequena ilha de pescadores. Portanto, seu maior sonho era ter um bote. Suspeito 3, Mário. Trabalha como modelo e é muito vaidoso. Vários dias antes do assassinato, ele começou a posar para Francisco, que estava pintando um retrato seu dos pés à cabeça. Suspeito 4. Francisco é um famoso pintor de retratos. Ele pretende acabar o de Mário na próxima semana. Suspeito 5. Desde o assassinato, Alex, que explora a fauna marinha, está em uma expedição em Fernando de Noronha com outros 20 cientistas. E aí, hein? Vamos ver mais algumas informações? Vamos lá. Além disso, o detetive anotou outros dados que foram importantes. Uma semana antes do assassinato, o assassino quebrou a perna. Essa informação é importante, hein? Mário e Alex se conheceram aproximadamente um ano antes do assassinato. Outra informação interessante. Alex e o assassino se conheceram desde a infância. Eram vizinhos em uma grande cidade. Interessante também. O assassino não gostava de praticar esportes e muito menos tinha tempo de ir ao barbeiro e à academia. Então, hein? Com essas informações, galera, será que a gente consegue saber quem foi o assassino e quem foi a vítima? Porque não sabemos nem quem é o assassino, nem quem é a vítima. Álvaro conseguiu descobrir através dessas informações. E você, será que vai conseguir? Vamos repensar, vamos reler alguns pontos importantes. Vamos ver aqui o que diz as informações complementares, né? Vamos lá. Uma semana antes do assassinato, o assassino quebrou a perna. Se ele quebrou a perna, ele conseguiria jogar futebol? Como
como fez um dos suspeitos lá? Não, né? Então, o suspeito que jogou futebol já não pode ter sido assassino. No dia seguinte, com a perna quebrada, seria impossível. Sem falar que a última informação também diz que ele não gosta de praticar esportes. Que então também não pode ser. Que é justamente quem? O José, o suspeito 1, né? A gente já descarta aí José como assassino. Assassino ele não é. Será que ele é a vítima? Vamos pensar. Com outra informação. Uma semana antes do assassinato, o assassino eu repeti a segunda informação. Mário e Alex se conheceram aproximadamente um ano antes do assassinato. Eram amigos recentes, Alex e Mário. Mas Alex, ele se conhece o assassino desde a infância. Então, Mário não pode ser o assassino, já que ele conheceu ele há um ano, né? Percebam. Será que o Alex seria a vítima? Se ele conhecia o assassino desde a infância, eles moraram juntos em uma grande cidade, provavelmente também Alex não seria a vítima, porque se eles eram amigos, né? Vamos ver? Será? Então a gente já descarta esses, ok? Agora vamos ver aqui quais são as outras informações que podem nos ajudar, né? O assassino não gostava de praticar esporte, nós já vimos que não podia ser. Também não tinha tempo de ir ao barbeiro e à academia. Então não pode ser Mário, né, gente? Mário era vaidoso, olha aqui. Ele era modelo, muito vaidoso, não pode. Então nós já descartamos como assassino aí Mário, José, não é? Também fala que João, ele morava numa ilha. E aqui diz que o assassino era amigo de Alex e era de uma grande cidade. Então, nem foi Mário, nem foi José, nem foi João, nem foi Alex. Sobrou quem? Francisco. Então, Francisco é o assassino. Então, quem será a vítima? Vamos ver as informações aqui colhidas pelo nosso detetive, né? Qual foi a lógica que o detetive utilizou? Já tem alguns que a gente já desvendou aqui, né? Já que no dia seguinte José teve um jogo de futebol, ele não podia ser o assassino. Isso aqui a gente já tinha concluído. Alex também não pode ser, pois ele era vizinho desde a infância do assassino. Mário, então, é inocente porque ele conheceu o Alex há um ano antes do assassinato. Então não podia ser ele também, até porque também o assassino era vaidoso. Portanto, o assassino deve ser o João Francisco. Mas podemos dizer seguramente que não foi João, porque ele conheceu desde a infância, né? E lá diz que o assassino era de uma cidade grande e João, ele morava numa ilha, então não podia ser. Como a gente concluiu, só restou Francisco, porque ele está vivo, né? Porque ele pensa em terminar o retrato de Mário na próxima semana. Agora, quais os outros ainda estão vivos, que não podem ser a vítima? Vamos ver? O detetive percebeu, né? Ó, aqui, ó. Só nos resta entender quem foi a vítima. O detetive Álvares sabe que Alex está viajando. Lembra que o Alex está lá em Fernando de Noronha fazendo a pesquisa? Se ele está viajando, então ele não é a vítima. José jogou futebol no dia seguinte, então também não é a vítima. Sobra quem? Vamos ler. Mário. Mário, o retrato vai ser pintado por Francisco na semana seguinte. Se ele vai concluir a pintura na semana seguinte, Mário também está vivo. Vamos ver. Se Alex está vivo, José está vivo, Mário está vivo, Francisco também está vivo, mas o assassino, quem foi que sobrou? João. Percebam? Francisco matou João. Todas essas informações, elas estão ali explícitas no texto, como se fosse um descritor 01, que as informações estão explícitas na cara. Não, não estão. Nós precisamos ler o texto, reler, ver as pistas e trazer inferências, né? Fazer suposições, ver o que está por detrás do texto, entre as linhas, sair cruzando informações para poder trazer uma informação nova. Foi bem o que a gente estudou no Descritor 02, né? Então vamos lá conceituar mais uma vez, para nós entendermos melhor esse conceito de inferência e ver como ela pode se comportar nas questões das palavras e nas expressões. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, continuando. E aí, você percebeu que algumas palavras foram recorrentes em nossa conversa até aqui? Como, por exemplo, as palavras inferir, como eu estava falando, e deduzir, né? Porque a inferência também é uma dedução, ok? Então, vamos entender o que é que o dicionário fala sobre essa expressão. O dicionário Walls, né? Ele traz a seguinte definição de inferir. O que é inferir? É concluir pelo raciocínio a partir de fatos ou indícios. Que foi o que nós fizemos aqui nesse texto. Ele não tinha alguns fatos, tinha alguns indícios e fez a gente fazer uma definição, concluir algo
através desse raciocínio lógico, a partir das informações que nós tínhamos. Então, nós fizemos o quê? Nós deduzimos, através das informações que tínhamos, que Francisco foi o assassino e que João foi a vítima, ok? Então, dessa forma, inferir diz respeito à capacidade de deduzir uma informação que não está totalmente clara na comunicação. Ela pode estar, assim, em textos escritos ou também em textos orais, porque essa comunicação, ela vai variando, né? Ela pode ser tanto oralmente, como ela pode ser escrita. E é interessante a importância de nós vermos os elementos que estão ao redor do texto, né? As pistas que são colocadas para que nós possamos inferir a informação, ok? E às vezes essas inferências estão dentro de uma expressão, de uma palavra. Nós vimos isso também na aula passada do D02, nos exemplos que nós vimos lá da piada, da questão de a louça é sua, né? Que tinha aquela expressão, essa louça é sua. Aí ela pensou em levar a louça para casa, achando que estava ali na questão de posse, de possuir. Mas essa expressão, a louça é sua, ela significava, na verdade, lavar as louças. Então, nós vamos ver mais uma vez essa questão aí da inferência das palavras e expressões, elas são importantes para a compreensão do contexto, ok? Então, vamos pegar um outro texto mais curto, um poema, né, modernista aqui do Carlos Drummond de Andrade, que é muito carregado de informações que nós podemos inferir. É um texto tão curto, mas que ele pode trazer muitas deduções através dessas expressões que são bem colocadas aqui nesse texto. Vamos lá? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Perceba que é um texto curto, né? Ele até repete as expressões, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Professora, mas é tão bobo esse poema? Será que ele é bobo mesmo? Tente pensar aí, quais são os sentidos, quais são as expressões, o que é que se pode colocar nessas duas palavras principais, palavras-chave desse poema, caminho e pedra. O que você pode inferir dessa palavra, dessa expressão? O que é que ela quer dizer? No meio do caminho tinha uma pedra. Esse caminho aí, você poderia dizer que é a vida? Será? Que são as situações da sua vida? Que é algum momento que você está passando? Será que não é isso? Ou será um caminho mesmo? Não no sentido de ser um caminho na estrada, mas de ser um caminho que você deve traçar, que você deve seguir, no sentido de ser um objetivo, uma função da sua vida. Pode ter múltiplos significados, mas sempre com essa expressão de algo a ser feito, de uma caminhada, né, de algo a alcançar um objetivo, né? É muito mais comum se fala, num senso mais geral, se convencionou que esse caminho seja a vida, né? E essa pedra? Essa pedra no caminho, o que é uma pedra no caminho? É um obstáculo, é uma dificuldade, é algo que está me impedindo para prosseguir. Então, essa expressão pedra, ela quer dizer o quê? Algo que está te impedindo, que está bloqueando a tua caminhada, está bloqueando o caminho que você quer ir, o outro lado, né? Perceba o tanto de significados, de sentidos que nós podemos tirar dessas duas palavras. Isso está dito, está posto aí nesse poema de maneira clara? Não. É preciso inferir, explorar esses sentidos, essas informações, para poder compreender o que o texto quer falar, né? Pensando no contexto do poeta, né, como foi pedido, ele tinha passado há pouco tempo por uma perda, né? Por uma perda significativa na vida dele. Ele tinha casado, ele tinha perdido o filhinho dele que sobreviveu por poucas horas. Então ele estava ali mostrando a dor da perca, né? Toda a perda. E provavelmente esse poema quis transparecer isso. E talvez para ele de um modo pessoal e para nós de uma maneira geral, mostrando que na vida, que nos caminhos que nós vamos seguir, nós também teremos dificuldades, teremos obstáculos, teremos pedras. E o que nós iremos fazer com essa pedra? Deixaremos ela no caminho? Tiraremos ela do caminho? Aí cabe a reflexão, né? Então, o que é que a gente pode continuar conceituando a partir disso, né? E quando você infere o sentido de uma palavra ou expressão, que ela é desconhecida em um texto, ou seja, ela não está tão clara, né? Na verdade, você vai estar relacionando ela com informações novas, a partir de pistas, de algo que você imagina, de um contexto que aquela palavra representa. Quando a gente pensa em caminho, a gente não pensa só na estrada, a gente pensa em metas, em objetivos, aonde eu quero chegar, né? Porque isso já está colocado no senso comum.
da gente, né? E as pedras, elas muitas vezes elas significam isso mesmo, né? Obstáculos. Então, a gente infere essas informações. As pistas a gente pode tirar daquele primeiro texto que nós vimos. As pistas vão ajudar, né, a nós entendermos quem é o assassino e quem é o suspeito. Quem é o assassino e quem é a vítima. Então, essas informações que nós vamos agregando, né, elas vão trazer a representação daquela palavra ou daquela expressão no seu sentido que está sendo colocado ali, que pode ser um sentido conotativo muitas vezes. E é por isso que isso torna mais difícil de compreender. O sentido denotativo ou real é aquele que está posto mesmo no dicionário, né? E o sentido conotativo é aquele sentido que pode ser tirado do texto. Ele vai para além, né, do sentido mais trivial, mais normal da palavra, ok? Então, esse processo mental, ele acontece com pessoas, tanto quando você está lendo, quanto você está conversando. Às vezes, uma expressão que está ali conhecida de todos, né? Ela é fácil de ser compreendida, e quando ela não é conhecida de todos naquele contexto ou para aquele grupo social, é preciso você fazer relações com o contexto, com informações adquiridas, alguém te explicar algo para que você consiga entender aquela palavra ou expressão. Tá ok, pessoal? Então, inferir o sentido de palavras ou expressões, justamente você deduzir, você buscar informações através dos fatos, das pistas que aquela informação vai trazer, para que você possa compreender o sentido dela. Se ela está ali colocada no sentido denotativo ou no sentido conotativo. E, geralmente, quando é necessário que você venha inferir o sentido daquela palavra, geralmente ela não está no sentido denotativo, e sim no conotativo, no figurado. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos para vocês possam seguir na atividade de vocês aí de material estruturado, tá bom, pessoal? Mais uma vez eu agradeço aqui a atenção de todos e continuo dizendo, não são férias. Eu sei que é um período difícil, mas nós vamos passar por ele juntos, e eu espero que nesse momento vocês possam estudar e aprender cada vez mais. Obrigada por tudo, um abraço.